Colossenses 2, nós vamos ler os versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém. Colossenses 2,16 afirma que nós não devemos admitir sermos julgados por comida e bebida. Então nós vamos falar um pouquinho sobre bebidas e comidas. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de estragar o apetite? Você tinha que almoçar, mas você de repente cedeu à tentação e comeu um doce antes do almoço. E ao comer aquele doce, de repente o teu apetite para o almoço foi estragado. Né? Os nossos pais, eles realmente tinham razão quando eles diziam, né, que nós não deveríamos comer besteiras antes do almoço ou outra refeição importante, porque de fato, quando a gente faz isso, a gente estraga o apetite. Eu já tive a oportunidade de estragar o apetite. Né? Tu come algo que não deveria comer numa hora indevida, e quando chega o momento daquela refeição de fato importante, onde tu iria comer algo que iria te sustentar, não tem apetite. Né? Então, tu acabou, ou no caso eu, acabei estragando o meu apetite. Quando você transforma isso em hábito, e há de fato pessoas que transformam isso em hábito, esse apetite estragado vai se tornando cada vez mais difícil de ser consertado. E apenas com muita força de vontade, muito autocontrole, é que a pessoa vai ser capaz de desacostumar de comer as besteiras que ela come e começar a comer uma dieta chamada limpa, né? Uma dieta nutritiva. Isso é verdade com relação à alimentação do teu corpo e também é verdade com relação à alimentação da tua alma. Porque é possível que você estrague o apetite da tua alma. Assim como é possível estragar o apetite do teu corpo, é possível estragar o apetite da tua alma. Basta que você acostume a tua alma com uma alimentação cheia de besteiras espirituais. Quanto mais você acostumar a tua alma com uma alimentação cheia de besteiras, menos a tua alma desejará uma alimentação saudável. Nós estamos em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Quanto mais você acostumar a tua alma com uma alimentação cheia de besteiras, menos a tua alma vai desejar uma alimentação saudável. E ao persistir nessa alimentação repleta de besteiras espirituais, você irá de mal a pior. Você vai definhar. Da mesma forma que num caso extremo, onde a pessoa, por anos, está comendo errado. Né? Há notícias de pessoas assim. Né? Pessoas que por anos estão comendo errado, que pesam muito mais do que aquilo que deveriam pesar. Pessoas que nem é mais gordura mórbida, já é outra coisa. A pessoa não consegue se locomover, a pessoa não consegue sair da cama, porque a pessoa acostumou, por anos, comer errado. Aquela pessoa está definhando. Né? Aquela pessoa, aos poucos, ela está agonizando em direção à morte. Assim também a tua alma. Ao persistir, se você persistir nessa alimentação espiritual cheia de besteiras, você irá de mal a pior. Você vai definhar espiritualmente, você vai agonizar espiritualmente até não haver mais solução. Porque
a gente tem que prestar atenção nisso. Muitas vezes a gente pensa que em termos espirituais sempre existe solução. Mas nem sempre isso é verdade. Com relação a Israel, por exemplo, no final de Crônicas, nós lemos que a situação de Israel não tinha mais remédio. Não tinha mais solução. Em um determinado lugar, Paulo fala também acerca de determinadas pessoas que apostataram da fé. E agora, somente realmente se Deus usar de misericórdia para com essas pessoas. O escritor de Hebreus fala acerca do terreno que recebe chuva e produz, em vez de produzir um fruto bom, útil e agradável, produz erva daninha. E o escritor de Hebreus diz que esse terreno ele está próximo de ser queimado. O mesmo escritor de Hebreus, no capítulo 10, também fala de pessoas que pecam de tal modo que para elas não há mais solução. Só resta para elas esse terrível juízo que vai destruir os adversários. Então a gente não deve imaginar que não. Sempre Deus vai dar uma segunda, ou uma terceira, ou uma quarta, ou uma quinta, ou uma sexta chance. Nem sempre. Nem sempre. Na verdade, Deus não precisa dar chance nenhuma para ninguém. Deus não está obrigado a dar chance nenhuma para ninguém. Quando ele dá chance, ele está dando chance por graça. Mas a graça ela não pode ser exigida, né? A graça, por definição, é um favor imerecido, é um favor que não pode ser exigido. Tu tem que fazer isso por mim, Deus. Não, Deus não tem que fazer nada por ninguém. Então, se você persistir nessa alimentação repleta de besteiras espirituais, você irá de mal a pior, você vai definhar, você vai agonizar espiritualmente, até chegar um ponto de Israel, lá no final de 2 Crônicas, onde não há remédio. Não há mais solução. A boa notícia é que você pode evitar esse destino de agonia e morte espiritual. A boa notícia é que basta que você faça uma reeducação alimentar do ponto de vista espiritual. Até o momento você estava alimentando a tua alma com coisas não muito saudáveis, com besteiras do ponto de vista espiritual, mas assim como você pode reeducar a tua dieta do ponto de vista físico do teu corpo, você estava comendo besteira, agora você vai comer uma dieta limpa e saudável, você também pode se reeducar do ponto de vista espiritual. Basta que você deixe de alimentar a tua alma com besteiras espirituais e passe a supri-la com uma alimentação espiritual saudável. E é apenas Deus, por meio de Jesus, que pode te fornecer essa alimentação saudável. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então é apenas Deus, por Jesus, que pode te oferecer essa alimentação espiritual saudável. E Deus, em Jesus e por meio de Jesus, ele te fornece essa alimentação espiritual, em primeiro lugar, por ser ele o teu Criador, e em segundo lugar, por ser ele o teu Salvador. Então você deve buscar de Deus e em Deus essa alimentação para a tua alma. E se você fizer isso, você será verdadeiramente alimentado. Você ficará verdadeiramente satisfeito. E existem muitos meios graciosos pelos quais Deus alimenta o seu povo, alimenta os seus filhos. E todos esses meios graciosos, chamados de meios de graça, meios pelos quais Deus
estabeleceu que a sua graça deve ser não reivindicada, mas como é que eu posso colocar? Apropriada. São vários os meios graciosos pelos quais Deus alimenta os seus filhos. Esses meios de graça são, por exemplo, a Escritura, a Bíblia. O que inclui tanto o estudo dela, quanto a obediência dela. Não é a Bíblia no sentido de você deixar ela aberta numa estante no Salmo 91. A Bíblia aberta no Salmo 91 não te ajuda em nada. A Bíblia aberta no Salmo 91 não é diferente de qualquer outro amuleto que você possa encontrar por aí. De repente você pode em algum pai de santo, alguma coisa, conseguir algumas guias que supostamente é para te proteger. A Bíblia aberta no Salmo 91 não é diferente dessas guias e outras coisas que o pai de santo vai te dar. A Bíblia aberta no Salmo 91 não passa de superstição. Ou em qualquer outra passagem bíblica, né? Mas normalmente as pessoas deixam aberto no Salmo 91. Então, um dos meios de graça é a Escritura, o que inclui o estudo da Escritura e a obediência a ela. Porque, de novo, apenas conhecer a Bíblia é importante. Conhecer a Bíblia é a pré-condição para você obedecê-la, porque você não pode obedecer aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe. Mas apenas conhecê-la e não obedecê-la também não te traz benefício nenhum. Então, a Bíblia, a Escritura, inclui o estudo dela e a obediência. Outros meios de graça, o batismo, a ceia do Senhor. Por que é ordenado que os crentes participem da ceia do Senhor? Porque se eu participar da ceia do Senhor de forma indigna e insistir nisso, eu vou receber maldição de Deus. Exatamente porque participar da ceia do Senhor é um meio pelo qual eu me aproprio da graça de Deus. Mas ao participar de forma indigna, eu estou dizendo, Deus, eu quero a graça para continuar pecando. E Deus não vai olhar com bons olhos isso, né? Então, a ceia do Senhor é um outro meio de graça. A oração. Nada tendes porque não pedis. Pedis não recebeis porque pedis mal. Né? Então, a oração é um meio de graça. O jejum é outro meio de graça. A comunhão com os irmãos. Eu estou conversando com o irmão e, de repente, o irmão começa a falar alguma coisa que me abençoa. Que me ajuda em alguma área de dificuldade da minha vida. Então, a comunhão com os irmãos é um dos meios pelos quais eu me aproprio da graça de Deus. Além desses, outro meio gracioso pelo qual Deus alimenta a tua alma é o culto a Deus. Tanto o culto público a Deus, quanto o culto familiar. Aquele que a tua família deve prestar a Deus. E ainda que nós não devamos nem possamos separar esses meios pelos quais Deus alimenta as nossas almas, para fins de estudo, nessa noite nós vamos separá-los. Nessa noite nós vamos tratar do culto a Deus de forma separada dos outros meios de graça. E é fácil perceber como o culto a Deus está sendo desprezado atualmente. Mesmo naquelas igrejas que estão sendo muito bem frequentadas. O culto público a Deus está se degenerando, está sendo desprezado, porque uma parte considerável daqueles que chegam a frequentar uma igreja fazem isso unicamente porque estão em busca de algum movimento, estão em busca de alguma atividade.
estão em busca de algum entretenimento. E ao fazer isso, essas pessoas demonstram desprezar o culto a Deus. E quando as igrejas se deixam controlar por essas pessoas, quando as próprias igrejas começam a simplesmente oferecer atividades e entretenimento, essas igrejas acabam cooperando para a degeneração do culto a Deus. E na maioria dos casos, os crentes se comportam como se eles estivessem fazendo um favor à igreja ou então ao pastor. Eu estou fazendo, ao comparecer no culto, eu estou fazendo um favor à igreja, eu estou fazendo um favor ao pastor, ou de repente eu estou fazendo um favor ao próprio Deus. Para essas pessoas, Deus deveria se sentir lisonjeado com a presença deles na sua casa. Né? Deus, estou me sentindo lisonjeado com a presença dessas pessoas. Pessoas ilustres compareceram na minha casa hoje. Eu estou me sentindo lisonjeado. Mas a verdade é o exato oposto. Não é nós que prestamos um favor a Deus ao comparecer no culto. É Deus que nos está prestando um favor imerecido ao nos aceitar em Cristo, na sua presença santa, entre aqueles que o cultuam e adoram. Somos nós que devemos nos sentir lisonjeados por sermos aceitos na casa de Deus e por sermos recebidos pela presença de Deus. O culto a Deus, tanto público quanto familiar, não é um favor que você presta a Deus. Pelo contrário, o culto a Deus é um mandamento de Deus para você, para que a tua alma e para que a alma dos teus familiares alcance alimento e descanso no teu Criador e no teu Salvador. E nós iniciamos essa introdução aqui afirmando que já que Colossenses 2:16 trata de comidas e bebidas, nós falaríamos de comidas e bebidas. Colossenses 2:16 também nos permite falar do culto a Deus e do mandamento divino que temos para cultuá-lo. E eu refiro-me aqui à menção que Paulo faz aos sábados. Ninguém vos julgue por comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E você deve estar pensando, tá bom, mas o que o sábado tem a ver com o culto a Deus? A resposta é que o descanso sabático tem tudo a ver com o culto a Deus. Conforme nós veremos ao longo dessa mensagem, o mandamento do descanso sabático, ou ainda o mandamento do Shabat, é um mandamento para que você cultue a Deus. Ao longo da argumentação que será apresentada nessa mensagem, você observará como desde o princípio da criação, pela sua própria autoridade, Deus separou um dia para ser dedicado exclusivamente a Ele. E talvez você esteja pensando, tá bom, mas peraí. Não é o argumento de Paulo, em Colossenses 2:16 até o 19, que mesmo as ordenanças cerimoniais feitas por Deus, tais como aquelas que tratam de alimentação e dias especiais de festa, que inclui aqui o sábado, não é a argumentação de Paulo que todas essas coisas são insignificantes quando comparadas a Jesus e que não devem ser interpostas a Jesus ou mesmo adicionadas a ele? E sim, é esse o argumento de Paulo aqui, nesse ponto da epístola dele aos Colossenses. E foi exatamente isso que nós afirmamos nas oportunidades em que lá no passado pregamos aqui em Colossenses 2:16 a 19. Se eu não me engano, eu fiz 2 pregações nesses versos. Ocorre que o mandamento do Shabat, o mandamento do descanso, não possui implicações cerimoniais apenas. O mandamento do descanso sabático inclui também implicações morais e espirituais. As implicações cerimoniais foram revogadas pela nova aliança.
mas as implicações morais e espirituais não foram. E é disso que nós vamos tratar nessa pregação. Você quer que a tua família encontre verdadeiro descanso e verdadeiro alimento? Então, dentre outras coisas, você não deve desprezar o mandamento o mandamento que te ordena que você cultue a Deus, tanto publicamente quanto em família. Ao não desprezar o mandamento para cultuar a Deus publicamente em família, o mesmo Deus dará alimento e descanso para você e para a tua família. Então, não despreze o mandamento para cultuar a Deus. Porque ao cultuá-lo assim, publicamente em família, o mesmo Deus dará alimento a você e à tua família. E é necessário, antes de tudo, afirmarmos que Paulo, aqui em Colossenses 2,16, Paulo não está tratando especificamente do descanso sabático como um mandamento para que você não despreze a Deus e nem o culto a Ele. Não é disso que Paulo está tratando aqui. E é importante eu fazer essa afirmação para impedir que você acabe criando uma visão errada do modo como nós devemos interpretar a Bíblia. Porque ao longo da história da igreja, existiram muitas escolas de interpretação bíblica. E algumas delas, por exemplo, afirmam que a palavra de Deus possui níveis mais profundos de sentido, que vão além da intenção do autor e do significado básico das palavras que nós temos aqui. Por exemplo, nós conhecemos a parábola a chamada parábola do bom samaritano. Por que Jesus contou essa parábola? Jesus contou essa parábola porque um mestre da lei estava querendo se justificar diante de Jesus. Eu não me lembro agora se o mestre da lei perguntou para Jesus qual era o principal mandamento da lei de Deus, ou se foi Jesus que indagou, eu não me lembro disso agora, mas eu sei que a resposta que foi dada foi a seguinte: o principal de todos os mandamentos é amar a Deus com todas as forças, toda a alma, todo o entendimento, assim por diante, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. E o mestre da lei, quando ele ouviu essa resposta, ou então, ao dar essa resposta, e Jesus disse a ele, faça isso e tu vai viver, ele se sentiu condenado. E ele disse, tá bom, mas qual é o meu próximo quem é o meu próximo para que eu o ame como a mim mesmo? E é por isso que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Onde um homem é assaltado e ele é espancado, ele é deixado para morrer, vem um sacerdote, vê ele ali, mas não ama o seu próximo como a si mesmo, não ajuda aquele homem que está para morrer. Depois vem o levita, ele faz a mesma coisa. E daí vem um samaritano. E o samaritano fica com pena do homem que está para morrer, vai lá, ajuda ele. No fim, o homem sobrevive, se recupera e tudo. E daí Jesus pergunta, tá bom, agora me diz qual é o próximo, quem é o próximo do homem que foi ajudado? É o sacerdote? É o levita? Ou o samaritano? O samaritano. Então, a razão pela qual Jesus conta essa parábola é essa. Para desmascarar a justificativa lá do mestre da lei. Ou a desculpa do mestre da lei. Mas essas escolas de interpretação que afirmam que existem níveis mais profundos de significado, eles vão dizer o seguinte, olha, na verdade, a parábola do samaritano, ela significa o seguinte, ó, o homem que foi espancado, ele é o pecador. Tá? O sacerdote e o levita, eles são a lei de Deus, né? Eles são a antiga aliança, que não tem condições de salvar o pecador. O samaritano é Jesus. O burro sobre o qual o samaritano coloca o homem é o evangelista, porque Jesus, né, leva o evangelista lá para pregar o evangelho para o homem que está morrendo espiritualmente,
né? As duas moedas que o samaritano dá para o estalajadeiro, para que o estalajadeiro cuide daquele homem e tudo, é o batismo e a ceia do Senhor. E quando o samaritano diz, olha, cuida dele, eu estou te dando essas duas moedas aqui, cuida dele, eu vou voltar para cá depois que cumprir os meus compromissos, eu vou voltar e se tu tiver gastado alguma coisa a mais com ele, eu vou te pagar. Essa promessa seria a segunda vinda de Jesus. Né? É uma invenção. Só que existem escolas que afirmam isso. Existem escolas de interpretação que afirmam exatamente isso. Que existem níveis mais profundos de interpretação bíblica. Agora, a melhor prática hermenêutica é considerar que o sentido básico e fundamental da palavra de Deus e de uma passagem em particular, esse sentido básico, ele é alcançado a partir do significado das palavras que nós temos aqui. E a partir do significado dessas palavras que nós entendemos a intenção do autor humano e também a intenção do Espírito Santo, que inspirou o autor humano a escrever aquilo ali. Então, eu quero reforçar. Em Colossenses 2,16, Paulo não está tratando do descanso sabático como mandamento para que você não despreze a Deus e o culto a Ele. Eu quero reforçar isso para vocês não pensarem que eu estou aqui usando essa ideia de que existem níveis mais profundos. Não, eu estou usando esse texto aqui como uma desculpa, na verdade. Não é disso que Paulo está tratando aqui, mas eu vou usar o texto de Paulo como desculpa para tratar de um tema relacionado. Paulo não tinha em mente o que eu vou tratar aqui. Entendeu? Mas eu vou usar o texto de Paulo aqui como desculpa para tratar de outro tema. Na época, isso de repente faz um ano e meio atrás, na época em que estávamos expondo Colossenses, na oportunidade em que eu preguei aqui em Colossenses 2, 16 a 19, eu me atentei para o perigo de usar uma argumentação incoerente e contraditória. E, na verdade, sempre quando eu estou preparando um sermão, eu tomo cuidado para jamais argumentar de forma incoerente e contraditória. E já ocorreu situações em que eu falei algo que não estava no meu manuscrito aqui, e assim que eu falei, ou de repente, assim que eu falei, não, depois de ter terminado o culto, eu estava pensei, eu acho que eu não devia ter falado aquilo lá, porque aquilo lá poderia entrar em contradição com determinada coisa. Aí o que eu fiz? Antes de publicar a mensagem no YouTube, eu fui lá, procurei exatamente o lugarzinho onde eu afirmei aquilo, e eu simplesmente cortei. Eu pensei, bom, os irmãos na igreja ouviram o que eu falei, mas dificilmente eles vão se lembrar dessa coisinha que eu falei aqui, né? Mas para evitar críticas, eu vou tirar da pregação essa coisinha aqui que eu falei para não não ficar argumentando de forma incoerente e contraditória. Por que esse cuidado para não ser incoerente e contraditório? Bom, esse cuidado é necessário porque toda incoerência, toda contradição é uma mentira. É por isso, por exemplo, que a polícia, quando eles estão interrogando um suspeito, eles fazem várias interrogações, eles repetem o questionamento para ver se a pessoa que está sendo interrogada não vai cair em contradição. Porque a partir do momento que a pessoa cai em contradição, está claro que ela está mentindo. Né? Se o camarada diz, não, eu fiquei no trabalho até às 6 da tarde e não sei o quê, então não pode ter sido eu a cometer o assassinato. Aí depois ela vai dizer que o patrão liberou ela, na verdade, às 5 da tarde. Né? Ela caiu em contradição. A polícia vai dizer, tá bom, tu ficou até às 6 ou tu saiu às 5? Essas duas afirmações, elas não podem ser verdadeiras
ao mesmo tempo no mesmo sentido. Ou tu ficou no trabalho até às 6 ou até às 5. Então a polícia, ela interroga a pessoa de quem eles estão desconfiando várias vezes para ver se a pessoa não vai cair em alguma contradição. Então é por isso que eu tomo cuidado para não argumentar de forma contraditória. Porque se eu afirmar de forma contraditória, eu estou mentindo. Né? Se eu afirmar A e depois afirmar B, em uma das duas oportunidades eu menti. Ou quando eu afirmei A, ou quando eu afirmei B. Então, eu sempre tomo cuidado para não argumentar de forma contraditória. E na oportunidade em que eu preparava as duas mensagens que eu preguei em Colossenses 2, 16 a 19, eu percebi que a depender do argumento que eu usasse, eu poderia criar na mente daqueles que estavam me ouvindo uma contradição aparente. E eu me refiro precisamente aqui à relação existente entre a lei de Deus, que foi entregue na aliança do Sinai, e nós, que somos crentes da nova aliança. Eu já afirmei isso várias vezes e eu vou afirmar de novo. O Novo Testamento, que é a escritura da nova aliança, o Novo Testamento, ela revogou ou transformou apenas os mandamentos cerimoniais da lei de Deus. Apenas aqueles mandamentos que têm a ver com o sacerdócio levítico, que tem a ver com sacrifícios e ofertas. Apenas aqueles mandamentos que dizem, olha, se tu fizer isso, tu vai ficar imundo até a tarde. Não, se tu fizer isso, tu vai ficar imundo, tu tem que lavar o teu corpo, e então tu vai ficar imundo até a tarde, mas depois tu vai ser limpo. Esses mandamentos, eles foram ou revogados ou transformados pelo Novo Testamento. Os demais mandamentos da lei de Deus, aqueles mandamentos que diz respeito à moral, que diz respeito àquilo que é certo e àquilo que é errado, e aqueles outros mandamentos que são tidos como civis, que determinam a pena para determinados crimes e pecados, esses mandamentos, eles não foram revogados pelo Novo Testamento, o que significa que eles continuam tendo validade. O que significa que eles devem continuar sendo obedecidos, não apenas por aqueles que são crentes, mas de fato por todas as pessoas. Porque o não matarás, por exemplo, não se aplica apenas a crentes. Né? O não matarás se implica a qualquer pessoa, seja ela crente em Jesus ou não. Da mesma forma, o não adulterarás. No entanto, essa não é a interpretação majoritária entre as igrejas evangélicas. A interpretação majoritária entre as igrejas evangélicas é que de todos os mandamentos da lei de Deus no Antigo Testamento, apenas aqueles mandamentos que o Novo Testamento repete é que continuam tendo validade. Ou seja, a interpretação majoritária assume que existe uma descontinuidade entre a antiga e a nova aliança no que diz respeito à lei de Deus. Há uns 3 ou 4 meses atrás, não sei, um camarada que eu gosto de ouvir ele no YouTube, tem coisas que ele afirma que eu não concordo, mas eu gosto de ouvir ele porque normalmente ele tem opiniões que são interessantes. Mas esse camarada, ele disse, não, os 10 mandamentos, eles não têm validade para o crente da nova aliança. Apenas aquilo que o Novo Testamento afirma é que tem validade. Para que o mandamento seja válido, é necessário que o Novo Testamento repita. Se o Novo Testamento não repetir, não tem validade. Ocorre que existe um problema aqui.
O problema é que o Novo Testamento não repete um mandamento que proíbe relação sexual com animais. Esse mandamento não é repetido pelo Novo Testamento. Esse mandamento só se encontra no Antigo Testamento. De modo que, se nós assumirmos que para que o mandamento seja válido, ele tem que ser repetido pelo Novo Testamento, segue-se que Deus não considera mais pecado relação sexual com animais. Só que instintivamente nós sabemos que isso é impossível, né? A gente pensa, como seria possível Deus não considerar mais pecado isso? Instintivamente nós sabemos que é impossível Deus não considerar mais pecado a relação sexual com animais. Então, para que nós sejamos coerentes com esse instinto, que não permite que Deus não mais considere pecado a relação sexual com animais, nos resta adotarmos a interpretação minoritária, que é a seguinte: todos os mandamentos que existem na palavra de Deus, eles permanecem válidos, a menos que o Novo Testamento tenha revogado eles ou transformado esses mandamentos de alguma forma. Se não houve revogação ou não houve transformação, o mandamento permanece válido. E o Novo Testamento, conforme afirmamos antes, revogou ou transformou apenas os mandamentos cerimoniais. E é aqui que nós entramos de fato no cerne da questão na qual da questão que será tratada nessa pregação. Segundo a afirmação de Paulo aqui em Colossenses 2, 16 a 17, os sábados eram sombras produzidas pela realidade que haveria de vir, né? As sombras produzidas pelo corpo de Cristo, por assim dizer, né? Os sábados eram sombras produzidas pela realidade de Jesus que haveria ainda de se manifestar. Versículo 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos julgue por essas coisas, porque elas são sombras das coisas futuras. Elas são sombras daquilo que haveria de vir ainda, que é Cristo. Tendo Jesus nascido neste mundo como um bebê humano, tendo ele vivido como um homem justo, tendo ele pregado como mestre, pastor e profeta, tendo ele como sacerdote oferecido a sua vida como um sacrifício, tendo ele ressuscitado dentre os mortos, como juiz de vivos e mortos, e subido aos céus como rei dos reis e senhor dos senhores, tendo nas suas mãos toda a autoridade sobre os céus e terra, tendo tudo isso ocorrido, todos os mandamentos cerimoniais e simbólicos que apontavam para a pessoa e para a obra de Jesus, todos esses mandamentos perderam a razão de ser. Né? Os sacrifícios que apontavam para Jesus perderam a razão de ser. Por quê? Porque Jesus já cumpriu aquilo. É a mesma coisa como se nós estivéssemos aqui na BR-116 nos dirigindo para Porto Alegre, né? E de repente nós vemos uma placa, Porto Alegre, 30 quilômetros. Porto Alegre, 20 quilômetros. Porto Alegre, 10 quilômetros. 5 quilômetros. Não faz sentido você encontrar uma placa dizendo Porto Alegre, 0 quilômetro, né? A única coisa que você vai ver é bem-vindo a Porto Alegre, alguma coisa assim, né? E pronto. Quando você chega no destino, não tem mais razão para ter placas dizendo, olha, você está em Porto Alegre. Não. As placas informando a distância restante, elas só fazem sentido enquanto você não chegou no destino. Tendo chegado no destino, elas não têm mais razão de ser. Da mesma forma, os mandamentos cerimoniais e simbólicos que apontavam para a pessoa de Jesus, que apontavam para a obra de Jesus, eles perderam a razão de ser, e eles foram revogados ou transformados. E dentre esses mandamentos cerimoniais,
encontramos vários mandamentos que se relacionam com o sábado. Vários mandamentos que se relacionam com o mandamento do descanso, com o mandamento do Shabat. E, no entanto, os mandamentos concernentes ao sábado, ao descanso, não são apenas de ordem cerimonial. Eles também são de ordem moral. Eles também são de ordem espiritual. Então nós temos um problema. Nós temos um problema, porque existem mandamentos com relação ao descanso que foram revogados ou transformados. E existem mandamentos com relação ao descanso que permanecem vigentes. Então, em vez de uma exposição de Colossenses 2,16, nessa mensagem nós faremos um excurso, uma digressão, um pequeno desvio daquilo que Paulo trata aqui, para tratarmos exatamente de um ou dois aspectos presentes nos mandamentos morais que tratam do dia de descanso, os quais não foram revogados pela nova aliança e permanecem, então, vigentes e devem ser obedecidos. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Êxodo, capítulo 20, onde nós temos os famosos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são mandamentos de ordem moral. Eles são mandamentos que tratam daquilo que é certo e daquilo que é errado. E eles são impostos por Deus sobre toda a humanidade. E no quarto mandamento, nós lemos o seguinte, Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento. E nós temos que tomar muito cuidado ao descartar esse mandamento de forma muito rápida. Porque, de fato, todas as cerimônias relacionadas ao sábado, todas as cerimônias relacionadas ao descanso sabático, em vez de falar sábado, eu vou falar de descanso sabático, tá? Todas as cerimônias relacionadas ao descanso sabático foram cumpridas, encerradas e revogadas por Jesus. No entanto, permanece o fato de que Deus ordena um dia de descanso em 7. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou. O descanso de Deus no 7º dia não é porque ele estava cansado, né? Ele trabalhou duro no primeiro dia, no segundo, até o 6º dia ele estava cansado de criar todas as coisas. Ele pensou, bom, agora eu vou tirar uma folga, eu estou cansado, eu vou descansar. Não, o descanso de Deus no dia 7º tem o sentido de que em 6 dias Deus criou todas as coisas que ele queria criar. De modo que a criação estava completa. De modo que não havia mais nada a ser criado. E então, no 7º dia, ele descansou. Não porque ele precisava recuperar as forças, mas simplesmente porque não havia nada mais a ser criado. Tudo que deveria ser criado foi criado. E Deus ordena que nós o imitemos em todas as coisas. Não é? Nós devemos imitar a Deus como filhos amados, escreveu Paulo aos Efésios. E nós devemos imitar a Deus, inclusive, nesse aspecto. O nosso calendário deve ser dividido em 7 dias. 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Mas não é qualquer tipo de descanso. Olha só.
Versículo 8 de novo. Lembrar-te-á do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Literalmente aqui é o descanso do Senhor teu Deus. O sétimo dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do descanso, o dia do sábado, e o santificou. Então, 6 dias de trabalho por um de descanso, mas não é qualquer tipo de descanso. É um descanso dedicado ao Senhor. Pois o mandamento afirma que o sábado é o sábado do Senhor. O descanso é o descanso do Senhor. É um descanso dedicado a Deus. Isso fica mais claro quando os 10 mandamentos são repetidos em Deuteronômio 5. Peço que vocês me acompanhem até lá também. Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio 5, a partir do versículo 6, é a repetição dos 10 mandamentos. E então, no versículo 12, nós temos a repetição do quarto mandamento. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado, é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado, o dia do descanso. Em Êxodo 20, a justificação para o mandamento do dia do descanso é a obra da criação efetuada por Deus, né? Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e no sétimo descansou. Aqui em Deuteronômio 5, é acrescentada uma segunda justificativa, a obra da redenção de Deus. Te lembrarás que foste servo na terra do Egito, versículo 15, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Israel estava escravizado no Egito, e Deus, ao libertar Israel daquela escravidão, deu a Israel o descanso. O descanso daquela escravidão, daquela servidão. Então é em comemoração à libertação de Deus que deu a eles o descanso da escravidão e da servidão. Eles deveriam trabalhar 6 dias, 6 dias, não, 6 dias e descansar um. O descanso ordenado por Deus não é qualquer tipo de descanso, mas é um descanso dedicado ao Senhor, em primeiro lugar porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo em 6 dias e no sétimo descansou. E em segundo lugar, porque Ele é o teu Redentor. Ele te redimiu. Assim como Ele redimiu Israel da terra do Egito. O mandamento que fala desse descanso sabático como um descanso do Senhor, ele é um descanso do Senhor exatamente porque ele deve ser dedicado a Deus para celebrar as suas obras de criação e redenção. Ou seja, o dia do descanso não é um dia para que você se canse com outras coisas. O dia do descanso não foi ordenado para que você se canse jogando futebol com os amigos, por exemplo. O dia do descanso é para que você descanse do trabalho semanal
com o objetivo que você cultue a Deus nesse dia de descanso, tanto publicamente quanto em família. Um teólogo e comentarista bíblico afirmou o seguinte: o mandamento do dia do descanso não é um mandamento escravizante, é o oposto. É o mandamento libertador. A gente pensa em termos de escravizante, né? Porque a gente, pá, então agora não vou poder fazer aquilo que eu quero. Na verdade, é um mandamento que te liberta do trabalho. E no final dessa pregação, ou seja, se eu conseguir chegar até o final, antes de chegar, antes do sinal dos tempos ali ficar apitando, né? Você só não trabalha em domingo? Claro, agora tem pessoas que trabalham por escala e acabam trabalhando domingo, né? Mas aqueles que trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, você só não trabalha no domingo por causa da lei de Deus. Se não fosse a lei de Deus, você trabalharia de domingo a domingo. Todas as religiões, nenhuma religião pagã previu algo como um dia de descanso. O mundo pagão trabalhava de domingo a domingo, não tinha descanso. Não. Era um trabalho escravizante. Era um trabalho servil. De domingo a domingo, de segunda a segunda, terça a terça, assim por diante. Então, conforme esse teólogo e comentarista, o mandamento do dia de descanso não é um mandamento escravizante. Pelo contrário, é um mandamento libertador. O mandamento do dia de descanso te liberta do trabalho e te mostra que, em última instância, nada depende de ti. Em última instância, a tua prosperidade não depende do teu trabalho. Em última instância, a tua prosperidade depende da bênção de Deus. E é por isso que o mandamento do descanso depois é aplicado por Deus à terra. Deus vai dizer a Israel: olha, vocês devem plantar apenas 6 anos, e no 7º ano vocês devem descansar a terra. A terra também deve descansar. E Deus promete bênçãos. Deus promete que a colheita no ano 6º será uma colheita tal que a pessoa vai poder se alimentar durante aquele período em que a terra vai ficar inativa. Imagina só, Deus dá um mandamento que durante 1 ano a pessoa não vai precisar trabalhar no campo. Ela não vai precisar ficar se cansando, arando a terra, cuidando da terra e assim por diante. Então o mandamento do descanso é um mandamento que demonstra o seguinte: em última instância, qualquer bênção que eu vou experimentar, qualquer prosperidade que eu vou receber, em última instância não depende de mim. Em última instância depende de Deus. E é interessante nesse ponto nós pensarmos em todas as controvérsias que ocorreram entre os judeus e Jesus com relação ao dia do descanso. Porque numa leitura rápida e apressada, nos pareceria que Jesus não tinha muito respeito pelo mandamento do dia do descanso. Nós chegamos a essa conclusão errada porque a todo momento os fariseus acusam Jesus de quebrantar o sábado, de quebrantar o mandamento do descanso, e nós acreditamos que eles estavam corretos na acusação que eles estavam fazendo. Nós acreditamos que os fariseus estavam corretos na acusação e nós chegamos à conclusão: bom, Jesus também não levava muito a sério. Mas na verdade os fariseus não estavam corretos nas acusações que eles faziam contra Jesus, porque o problema dos escribas e fariseus, ao contrário do que nós normalmente pensamos, o problema deles não é que eles fossem por demais apegados à lei de Deus. O problema deles é que eles substituíram a lei de Deus pela própria tradição.
Quando nós lemos em Mateus 5, eu sei que eu já repeti isso em várias pregações, mas eu vou repetir de novo. Quando nós lemos em Mateus 5, Jesus contrapondo, ouviste o que foi dito aos antigos com eu, porém, vos digo, Jesus não está se colocando contra a lei de Deus. O que Jesus está fazendo, na verdade, é se contrapondo à tradição dos antigos. Jesus está purificando a lei de Deus da tradição dos antigos que tinha modificado a lei de Deus. Por exemplo, olho por olho, dente por dente. Jesus não se coloca contra essa lei. Jesus se coloca contra a aplicação dessa lei, porque essa lei funciona, essa lei é aquela lei que dá direito à indenização, por exemplo. Se alguém me fere de tal modo que eu não consigo mais trabalhar, né? Alguém quebra a minha cara. Não, alguém quebra a minha perna. Ou alguém fura os meus 2 olhos. E a gente tem que pensar que o mundo antigo não era como o nosso, né? Hoje nós temos o INSS, né? Tu te feriu, tu não vai poder trabalhar, né? Se tu está contribuindo ou se tu tem a carteira assinada, né? Tu faz lá os trâmites legais e tudo, e tu fica o tempo que tu precisa lá, enquanto tá te recuperando, fica pendurado no INSS e depois tu volta a trabalhar de novo. Naquela época não existia isso. Naquela época, uma pessoa cega, ela não tinha condições de trabalhar. Hoje em dia, uma pessoa cega, ela tem uma qualidade de vida boa, né? Relativamente falando. A pessoa pode exercer várias profissões sendo cego. Mas naquela época, não. Naquela época, a pessoa estaria condenada a mendigar. Né? O coxo, ele estaria condenado a mendigar. Por quê? Porque ele não tem condições de trabalhar. Então, o mandamento que diz, né, olho por olho, dente por dente, é o mandamento que dá vazão à indenização. Alguém me feriu, essa pessoa vai ter que indenizar olho por olho. Ela vai ter que, aquilo que eu estou perdendo, ela vai ter que me dar para que eu consiga sobreviver agora que ela estragou a minha vida. Só que o que os fariseus, os escribas e fariseus fizeram? Eles usaram aquela lei para dar vazão à vingança. Então alguém me feriu, eu pessoalmente ia lá e me vingava de quem me feriu. Jesus diz: não, não. Isso aqui não é para ser usado como vingança. Então, em Mateus 5, Jesus não está se contrapondo à lei de Deus. Jesus está purificando a lei de Deus. Até porque não faria sentido Jesus se contrapor à lei de Deus em Mateus 5, porque antes dele afirmar várias vezes, ouviste o que foi dito dos antigos, eu porém vos digo, antes disso, Jesus afirmou que ele não veio revogar a lei e os profetas. Então não faz sentido ele afirmar, eu não vim revogar, e logo depois ele começar a revogar tudo. Nas suas muitas controvérsias com os escribas e fariseus acerca do dia do descanso, é falsa a acusação de que Jesus não levava a sério esse mandamento. A causa das controvérsias não era que Jesus não levasse a sério o mandamento, mas sim que Jesus, com as suas ações e ensinos, estava purificando o mandamento do descanso das tradições humanas que se sobrepuseram a ele. E ao fazer isso, Jesus não estava criando precedentes para que violássemos o mandamento do descanso sabático como se ele não tivesse importância. Ou seja, com as suas ações e palavras, Jesus jamais revogou o dia do descanso. Pelo contrário, Jesus o reafirmou, agora livre de toda a tradição humana que tinha sido acrescentada ao mandamento. Se você percorresse, por exemplo,
uma grande distância para no dia, no dia do descanso, né? Se você percorresse uma grande distância para negociar a venda de um animal ou de um campo, você certamente estava quebrantando o mandamento do descanso sabático. Mas se você percorresse essa mesma distância para pregar o evangelho e para curar os enfermos, como era o caso de Jesus, você não estava quebrantando o mandamento. Porque você estava fazendo o bem. Fazer o bem, qualquer ação que beneficie alguém, não é quebrantar o mandamento do sábado. Então, por exemplo, se alguém isso era tradição lá dos judeus. Se alguém caísse, de repente, do alto da sua casa, e ao cair quebrasse a perna, quebrasse o braço, alguma coisa assim. Segundo os fariseus e os escribas, quando eu ouvisse a pessoa gritando de dor, né, por ter quebrado a perna ou o braço, eu devia dizer, olha, sinto muito, hoje é o dia de sábado, eu não posso te ajudar. Amanhã eu venho aqui e te ajudo. E Jesus disse que isso é hipocrisia, né? Porque Jesus diz, olha, cada um de vocês pega o animal e leva lá para beber água, se o animal cai no buraco, vocês vão lá e tiram o animal. Por que vocês podem fazer o bem para o animal e não pode fazer o bem para a pessoa que está aqui sofrendo, que quebrou a perna, quebrou o braço? Agora, se eu estou fazendo isso como trabalho, né? Se eu estou percorrendo essa distância para vender, para negociar alguma coisa, eu estou quebrantando, porque eu estou trabalhando. Agora, se eu percorri essa distância para ajudar alguém, porque eu tomei conhecimento de que alguém precisava de ajuda, eu não estou quebrantando o sábado. Se você fizesse a colheita no dia de sábado, certamente você estaria quebrantando o mandamento. Mas se você estivesse com fome, e você simplesmente arrancasse um fruto de alguma árvore e comesse, como foi o caso dos discípulos, você não estaria quebrantando o mandamento. Quebrantar o mandamento seria fazer a colheita. Né? Não, o que é isso? Não, não vamos perder esse dia. Vamos aproveitar que todos os outros fazendeiros estão descansando. Vamos aproveitar e vamos colher nós aqui no dia de sábado, para que amanhã, domingo, a gente já possa estar lá na feira vendendo. Eles não vão estar vendendo no dia de domingo, porque no domingo eles vão estar fazendo a colheita. Aí não, aí é quebrantar o sábado. Mas você não estava fazendo a colheita, você simplesmente estava com fome. E você diz, uma árvore frutífera, eu vou pegar o fruto e vou comer. Não é quebrantar o mandamento. Algo interessante a se perceber é que nas suas controvérsias com os judeus, Jesus insistiu que ele era o Senhor do sábado. Ele, o Filho do Homem, era o Senhor do descanso. Temos então um quarto mandamento, que afirma que o descanso sabático deve ser dedicado ao Senhor. E nos evangelhos nós encontramos Jesus afirmando ser o Senhor do sábado, o Senhor do descanso. Nós devemos concluir então que o sábado, o dia do descanso, é um dia que deve ser dedicado a apenas uma coisa: a Deus. Ao culto a Deus. Tanto público quanto em família. Jesus, você disse que Jesus é o teu Senhor, né? Isso quer dizer que ele deve ser o teu Senhor até mesmo sobre o modo, a forma como você descansa. Porque além de ser o teu Senhor, ele é também o Senhor do descanso. Isso quer dizer que o teu descanso deve estar submetido a Jesus. A forma como você descansa deve estar submetida a Jesus. Você não é livre
para descansar da forma como você bem entende. Jesus determina como deve ser o teu descanso. Mas o que o descanso sabático tem a ver com o culto a Deus? Bom, eu vou pedir que vocês abram comigo, a gente pode voltar aqui um pouquinho. Números, capítulo 28. Números capítulo 28 fala acerca do holocausto perfeito, perpétuo, aqueles sacrifícios que deveriam ser oferecidos a Deus todos os dias. E então, a partir do versículo 9, versículos 9 e 10, é tratado acerca daquelas ofertas e sacrifícios que deveriam ser oferecidos especialmente no dia de sábado, tá? No dia do descanso. Porém, então, números 28, versículos 9 e 10. Porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então, todos os dias eram oferecidos holocaustos e ofertas a Deus, mas no dia de sábado, além daqueles holocaustos e ofertas que deveriam ser oferecidos todos os dias, também deveria ser oferecido aquilo que está no versículo 9. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos com a sua libação. Tá? Os sacrifícios de sangue e as ofertas de manjares era a forma que o culto a Deus tomava na antiga aliança. O culto a Deus na antiga aliança tomava exatamente essa forma. Sacrifícios de animais, ofertas. É por isso, por exemplo, que quando Davi está trazendo a arca para Jerusalém, a cada 7 passos, se eu não me engano, era oferecido sacrifícios a Deus. Porque era essa forma que o culto a Deus tomava na antiga aliança. Quando Salomão vai dedicar o templo, também Salomão sacrifica uma quantidade enorme de animais, de tal forma que ele pode dar para todos os judeus um pedaço de carne. Imagina a quantidade de animais que foram sacrificados para que todos os judeus pudessem ganhar um pedaço de carne para comer depois. Então essa era a forma que o culto a Deus tomava na antiga aliança. Sacrifícios de sangue e oferta de manjares. A morte de Jesus pôs um fim a tudo isso, né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso aqui, né? A morte de Jesus pôs um fim a esses sacrifícios de sangue e oferta de manjares. O Novo Testamento, no entanto, ele se apropria dessa linguagem sacrificial para se referir ao culto a Deus, para se referir ao serviço a Deus. Por exemplo, eu peço que vocês abram comigo em Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela inovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 1, aqui no versículo 1, Paulo usa essa linguagem sacrificial para descrever o culto a Deus, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui, Paulo usa essa linguagem sacrificial para descrever o culto cristão. Mas ele faz isso de forma espiritualizada. Em vez de oferecer sacrifícios de sangue, em vez de oferecer sacrifícios de animais, os crentes oferecem as suas vidas e, na verdade, os seus próprios corpos como sacrifício a Deus.
Um culto espiritual, um culto racional, que substitui os rituais da antiga aliança. Também Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículos 10 até o 16. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, pareceu fora da porta, fora das portas da cidade de Jerusalém. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre ofereçamos sempre por ele, por Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Aqui uma outra forma de entender o versículo 16 é: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Nessa passagem aqui, o escritor de Hebreus reinterpreta os sacrifícios da antiga aliança como ações espirituais da nova aliança, tais como o louvor que é pronunciado pelos lábios que confessam o nome de Jesus. Sacrifício de louvor. Não é mais agora um sacrifício de animais. Nós não oferecemos a Deus sacrifícios de animais. Nós oferecemos a Deus sacrifícios de louvor. E além disso, as próprias boas obras, né? Como eu afirmei aqui há pouco, a prática do bem e a mútua cooperação são tidos como sacrifícios dos quais Deus se agrada. E também 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, versículos 1 até o 5. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, não mais sacrifícios físicos, não mais sacrifícios de animais, sacrifícios de sangue, mas sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro aqui utiliza a linguagem do sacerdócio e dos sacrifícios para descrever os crentes como um sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais a Deus, tais como a fé, a obediência, a adoração, que são mediados por Jesus. E, na verdade, isso não é uma novidade no Novo Testamento. Na verdade, vários salmos falam acerca da necessidade de oferecer a Deus sacrifício de louvor, sacrifício de ação de graças e assim por diante. Por exemplo, o Salmo 50, ele contrasta os sacrifícios de animais com os sacrifícios de louvor. E no Salmo 50, Deus está falando exatamente daqueles que se aproximam de Deus e oferecem a ele sacrifício de animais, mas de fato não dão atenção à aliança, tomam a aliança de Deus nos seus lábios, mas não obedecem àquilo que Deus ordena. E Deus diz: olha, se eu tivesse fome, eu não ia dizer para vocês, porque meus são todos os animais. Fui eu que criei todos os animais, meus são todos os animais. Se eu tivesse fome, necessidade de comer carne e gordura, eu não diria isso a vocês. Eu mesmo providenciaria isso para mim.
E o Salmo termina falando que Deus vai abençoar aquele que oferece a Ele sacrifício de louvor, sacrifício de ação de graças. Sim, é um sacrifício de louvor. E aqui, sacrifício, a gente não pode pensar que a gente tem essa ideia metafórica de sacrifício no sentido de que eu não queria fazer isso aqui, mas eu vou fazer, então eu vou me sacrificar e vou fazer isso. Ou, como por exemplo, algum jogador de futebol, né? O cara tá lesionado, né? Mas como ele quer ajudar o seu time a alcançar a vitória, ele vai jogar no sacrifício. Né? Ele está ali sentindo dor, mas ele continua em campo porque ele quer ajudar o seu time a alcançar a vitória. Então ele está se sacrificando a favor do seu time. A Bíblia não usa sacrifício nesse sentido, entendeu? A Bíblia, para um judeu, para os autores bíblicos, sacrifício nunca tem essa ideia de algo difícil. Eu vou me sacrificar. Entendeu? Nós é que temos essa ideia, mas os escritores bíblicos jamais imaginariam algo assim, entendeu? Então o sacrifício de louvor não é aquele louvor que, tá tudo dando errado na minha vida, mas eu vou me sacrificar e eu vou louvar a Deus. Sim, isso é verdade. Eu devo louvar a Deus, eu devo agradecer a Deus, mas isso não é sacrifício de louvor, entendeu? Não é a ideia de eu vou me sacrificar e vou louvar a Deus. Não. Louvar a Deus, o louvor a Deus, seja enquanto tudo está bem, ou então quando tudo está mal, o louvor a Deus é um sacrifício a Deus. Isso. É um sacrifício. Não importa se eu estou me sentindo bem ou se eu não estou me sentindo mal. Não importa se tudo está bem na minha vida ou se tudo está mal. O louvor que eu presto a Deus é um sacrifício. É uma oferta. Então, ao mesmo tempo em que a nova aliança pôs um fim nos mandamentos de ordem cerimonial, tais como sacrifícios e ofertas, que eram oferecidos todos os dias, inclusive no dia do descanso, ao mesmo tempo que o Novo Testamento pôs um fim a isso, o Novo Testamento também transformou a linguagem sacrificial da antiga aliança para referir-se ao culto a Deus. Nós estamos aqui sacrificando a Deus. Nós estamos oferecendo a Deus o nosso louvor como sacrifício a Ele. Nós agora estamos oferecendo a Deus as nossas mentes como sacrifício a Ele, à medida em que nós prestamos atenção na Sua palavra sendo pregada. Todo culto é um sacrifício a Deus. No sentido espiritual agora. Né? O Novo Testamento, então, pôs um fim aos sacrifícios, mas, ao mesmo tempo, o Novo Testamento se apropria dessa linguagem e transforma essa linguagem para se referir ao culto a Deus. Então, o mandamento do descanso sabático, no qual Deus era cultuado mediante sacrifícios e ofertas de manjares, esse mandamento do descanso sabático, ele ainda deve ser observado, com a diferença de que agora, na nova aliança, nós não cultuamos mais a Deus mediante sacrifícios, mas sim em espírito e em verdade, conforme Jesus afirma para a mulher samaritana em João capítulo 4. O descanso sabático, então, tem tudo a ver com o culto a Deus. Mas por quê? Por que nós não cultuamos a Deus no sétimo dia? Nós aqui estamos hoje cultuando a Deus no quinto dia, né? Quinta-feira, culto de meio de semana. Mas o culto a Deus é oferecido, via de regra, por todas as igrejas cristãs, com exceção daquelas pseudo-cristãs, aquelas seitas pseudo-cristãs, como a Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, eles oferecem no sábado. Por que nós não somos como os Adventistas do Sétimo Dia? Porque em vez de oferecermos culto a Deus no sábado, nós oferecemos culto a Deus
no domingo? Por que em vez de oferecer no 7º dia, nós oferecemos no 1º dia da semana? A dúvida por trás dessa questão decorre de um problema. Decorre do fato de que nós nomeamos o 7º dia sábado. Esse é o problema. A palavra sábado não é uma tradução. A palavra sábado é uma transliteração. E você deve estar pensando, tá bom, qual é a diferença entre tradução e transliteração? Bom, uma transliteração ocorre quando, em vez de traduzirmos as palavras, nós reproduzimos o som daquela palavra no idioma original usando o nosso alfabeto e a nossa fonética. Por exemplo, a palavra inglesa help, ajuda, ela se escreve da seguinte forma: H-E-L-I-P. Help, ajuda. Então nós estamos traduzindo um texto do inglês para o português. Toda vez que nós encontramos a palavra help em inglês, nós vamos traduzir por ajuda. Ou socorro também pode ser. Mas se em vez de traduzir a palavra help, nós fôssemos transliterá-la, nós escreveríamos da seguinte forma: nós escreveríamos como ela soa. Então nós escreveríamos R, E, acento agudo no E, o L e o P. Isso é uma transliteração. Nós não estamos traduzindo, nós estamos simplesmente colocando como ela soa em português. Então seria help com R e acento no E. Né? Help. Seria escrever como se lê. Né? No caso, em inglês, H com som de R, né? O E, o L e o P. Em português, aí seria o R, o E com acento agudo, L e P. Tá? A transliteração, então, em vez de traduzir a palavra, reproduz o som da palavra no idioma original, usando o alfabeto e a fonética do idioma de destino. A nossa palavra sábado não é uma tradução do grego. A nossa palavra sábado não é uma tradução do grego. A nossa palavra sábado é uma transliteração do grego sabaton. E o grego sabaton não é uma tradução do hebraico Shabat. Sabaton é uma transliteração do hebraico Shabat. O problema, então, é que nós pegamos a transliteração da palavra grega e hebraica para descanso e nomeamos o 7º dia da semana com essa transliteração, sábado. De fato, quando o 4º mandamento ordena que o sábado seja dedicado ao Senhor, ele não está se referindo ao nosso sábado, mas sim ao dia do descanso, Shabat, porque Shabat significa descanso. Coincidentemente, o dia do descanso ordenado por Deus, tanto no relato da criação quanto no 4º mandamento, é o 7º dia, que é o nosso sábado. Só que nós não devemos esquecer que o Shabat, como dia do descanso, foi usado na lei para se referir a outros feriados que não caíam no 7º dia. Então, por exemplo, tu tinha a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa que durava 7 dias. O mandamento diz que no 1º dia haveria convocação da Assembleia e que deveria ser um dia de descanso. Deveria ser um sábado. O 1º dia da Páscoa não necessariamente cairia num sábado, mas o dia em que ele caísse deveria ser um sábado, deveria ser um dia de descanso. E o 7º dia também seria um sábado, também seria um dia de descanso. Então, digamos que nesse ano a Páscoa o 1º dia fosse numa quarta-feira. Bom, aquela quarta-feira seria considerada como um sábado, como um descanso. Então, o Antigo Testamento não usa Shabat apenas para se referir ao 7º dia, mas de fato usa para se referir a qualquer cerimônia da lei de Deus que envolvia descanso.
também nós não devemos esquecer o seguinte: Jesus não é apenas o Deus criador da criação original. Jesus é também o Deus restaurador, é o Deus remidor, que está agora mesmo trabalhando na nova criação. E quando é que a nova criação foi inaugurada? A nova criação foi inaugurada no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição. Ali a nova criação foi inaugurada. Porque foi por meio da ressurreição de Jesus, e no momento da ressurreição dele, que nós também fomos ressuscitados com ele e recebemos vida eterna. Foi também num domingo, no primeiro dia da semana, que o Espírito Santo foi concedido de forma irrestrita à igreja, aos crentes, ao povo de Deus, em cumprimento à profecia de Joel e outros profetas. Ou seja, esses dois eventos fundantes da nova aliança, a ressurreição de Jesus e a concessão do Espírito, ocorreram não no sétimo dia da semana, mas no primeiro. Na antiga criação, o dia do descanso, o sábado do Senhor, era o sétimo dia. Mas a nova criação, o dia do descanso, o sábado do Senhor, o descanso que deve ser dedicado unicamente ao culto a Deus mediante Jesus, na nova criação, esse dia é o primeiro dia da semana, que é o nosso domingo. E domingo, literalmente, no latim, significa dia do Senhor. Eles têm vários outros problemas. Eles têm vários outros problemas. O dia eles estão errados, mas eles têm vários outros problemas além disso. Isso, é. Na antiga criação, nós primeiros trabalhávamos e então descansávamos para cultuar a Deus. Isso na antiga criação. Na nova criação, nós primeiro descansamos e cultuamos a Deus para depois trabalhar. E qual é o precedente neotestamentário que nós temos para chegar a essa conclusão? Bom, eu quero que vocês abram comigo em Atos 20, eu vou tentar acelerar aqui para a gente conseguir chegar até o final. Atos 20. Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, né, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática, prolongou a pregação até a meia-noite. E daí continua aqui, aquela vez em que o Eutico, né, ele pega no sono, porque Paulo está pregando longamente, ele pega no sono, acaba caindo, morre, ele é ressuscitado por Paulo e tudo, né? Também 1 Coríntios, capítulo 16. Então, Atos 20, nós vemos ali eles se reunindo no primeiro dia da semana, tá? A 1 Coríntios 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, então no domingo, cada um de vós ponha de parte que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então aqui, de novo, nós temos eles se reunindo no primeiro dia da semana. Por que Paulo ordena que eles ajuntem, que eles façam a coleta no primeiro dia da semana? Exatamente porque era no primeiro dia da semana que eles estavam se reunindo para cultuar a Deus. Agora pense por um momento. A igreja nasceu em Israel, no meio do judaísmo. O mais natural é que o dia de culto a Deus oferecido pela igreja cristã, pelo costume e pela conveniência,
seguisse o padrão do judaísmo, né? Permanecendo no sétimo dia. Seria muito mais fácil para a igreja cristã que nasceu em Israel, no meio do judaísmo, cultuar a Deus no sétimo dia. Porque era o dia já que os judeus não trabalhavam mesmo. Né? Para que nós vamos mudar o dia do culto a Deus? Vamos cultuar a Deus no sétimo dia. No entanto, contrário a essa conveniência e a cultura na qual estava inserida, a igreja cristã passou a cultuar a Deus no primeiro dia da semana. Isso fica claro como damos atenção a essas passagens que normalmente nós não atribuímos muita importância. Né? Atos 20, Paulo ali está pregando, a gente não atribui muita importância ao fato de que era o primeiro dia da semana. A gente passa aqui por Coríntios, já passou os capítulos legais da Epístola de Paulo aos Coríntios, né? Aqueles que tratam daquele homem que estava tendo caso com a sua madrasta, aqueles que falam acerca dos sacrifícios de animais, que alguns estavam comendo a carne e sacrificaram os animais. Já passou o capítulo que fala acerca da ceia do Senhor e dos dons do Espírito. Esses capítulos que são legais já acabaram. Agora, apressando para terminar a leitura de 1 Coríntios, a gente passa correndo pelo capítulo 16 e a gente nem dá atenção que era no primeiro dia da semana que eles se reuniam. Ao contrário do que nós poderíamos pensar, a Igreja Apostólica não considerou que o quarto mandamento tenha sido revogado. A suposição que o quarto mandamento continua tendo validade, por ser um mandamento criacional, a suposição do Novo Testamento é que o quarto mandamento continua tendo validade, por ser um mandamento de ordem criacional, estabelecido por Deus na criação. Na criação, Deus abençoa o dia do descanso, e também um mandamento de ordem moral e espiritual. No entanto, ainda que nós vivamos na antiga criação, nós já fazemos parte da nova criação. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, né? Nós fazemos parte da nova criação, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Como a nova criação foi inaugurada no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição, o descanso dedicado ao Senhor passou do sétimo dia para o primeiro dia. Isso a gente percebe em Atos e aqui em 1 Coríntios. Jesus é Senhor sobre todos os aspectos da tua vida, porque não existe nada na tua vida que esteja fora do alcance do senhorio de Jesus. Porque quer você esteja comendo, quer você esteja bebendo, quer você esteja fazendo qualquer outra coisa, mesmo descansando, todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus em Jesus Cristo. Sendo que o teu Senhor é também o Senhor do descanso, Jesus é o Senhor do teu descanso. O que significa que o teu descanso deve ser dedicado a Jesus e a nada mais. Isso quer dizer que se você fizer qualquer atividade no domingo que te deixe cansado demais para cultuar a Deus com os teus irmãos, você está pecando. E um dos pecados que você está cometendo é a idolatria. Porque no dia que o próprio Deus reservou para o seu culto, você preferiu adorar a si próprio e a outras coisas que você quis fazer e a outras pessoas com as quais você quis se encontrar, além do próprio Deus. O teu descanso não é para que você se canse jogando futebol ou fazendo qualquer outra atividade com os teus amigos, a ponto de depois não ter forças nem vontade de cultuar a Deus publicamente. Eu me lembro que
a- a- eu tomei conhecimento de alguém que um dia não veio ao culto exatamente por causa disso. A pessoa ficou fazendo, fez várias atividades durante o domingo e depois disse para sua esposa: "Não, estou cansado demais para ir no culto." E o pior é que as atividades que essa família fez durante o domingo estavam ligadas à Igreja Católica. Que a pessoa ela se envolveu com uma igreja idólatra, fez várias atividades que a deixaram cansada, a ponto dela não querer adorar o Deus verdadeiro depois. Quando eu, quando, quando eu tomei conhecimento disso, eu pensei, ah, se eu tomasse conhecimento disso há 5 anos atrás, talvez tudo bem. Mas eu não sou o mesmo cara que eu era há 5 anos atrás. Hoje eu enxergo as coisas um pouquinho diferentes. Hoje eu olharia assim e pensei, "Pá." Talvez você esteja pensando, não, mas isso é radical demais. Como assim? Isso só parece radical porque, de forma sistemática, nós desprezamos o culto a Deus. Nós pensamos que o culto, nós nos vemos como pessoas que estão sendo, nós nos vemos como clientes, né? Nós nos vemos como uma pessoa que ela fez, ah, ela está pagando mensalidade na academia, mas ela não se vê obrigada a todos os dias ir na academia, né? Ela pensa, não, hoje eu estou cansado, não vou ir na academia. Eu não preciso ir na academia todos os dias. Hoje eu não vou ir. A gente se vê como alguém que está recebendo, como alguém que está pagando por um serviço. E se eu estou pagando por um serviço, eu posso muito bem, num determinado dia, dizer: não, eu sei que eu estou pagando por esse serviço, mas hoje eu não quero aproveitar o serviço pelo qual eu estou pagando. Hoje eu não vou ir na academia. Então, hoje eu não vou ir no culto. Eu não quero ser servido pelo pastor, pela igreja hoje. Eu estou dando dízimo, eu sei que eu tenho direito, entre aspas, a ser servido pelo pastor e pela igreja, mas hoje, da mesma forma como ontem eu abri mão de ser servido pela academia, hoje eu vou abrir mão de ser servido pelo pastor, pela igreja, por Deus. E não tem nenhum problema nisso. É assim que nós enxergamos o culto. Nós nos vemos como clientes de Deus. E se eu sou cliente de Deus, eu posso abdicar do serviço que Deus me presta. E aqui, uma palavra para aqueles que têm filhos ou que ainda terão filhos. É muito comum a reclamação de pais crentes de que os seus filhos, especialmente quando se começa, né, chega na adolescência ali, né, é muito comum a reclamação de pais crentes de que os seus filhos adolescentes não querem vir ao culto e que se não forem obrigados a muito custo, se não fossem obrigados a muito custo, eles não viriam ao culto. Como você pode esperar que os teus filhos adolescentes, que provavelmente nem mesmo nasceram de novo ainda, como você pode esperar que eles amem a Deus e amem o culto a Deus, se você não ensinou eles em casa a amarem a Deus e a amarem o culto a Deus? No domingo, no aniversário semanal da inauguração da nova criação, o dia que Deus reservou para ele, para que você o adore e cultue, você prefere fazer qualquer coisa menos cultuar a Deus em família e então publicamente. Você prefere passear,
Você prefere jogar futebol, você prefere ficar o dia inteiro na frente da televisão, ou do computador, ou do celular, você prefere fazer qualquer outra coisa menos a mais importante. Menos aquela que é essencial, que é reunir a família para juntos, a família, cultuar a Deus através de cânticos, ações e estudo da palavra, e depois se dirigirem para cultuar a Deus publicamente com os demais irmãos. Não é à toa e não é nenhuma coincidência que o teu filho adolescente não ama Deus e não ama o culto a Deus, porque foi você que ensinou e treinou ele, desde a infância dele, a odiar o culto a Deus. Porque não se engane, o teu filho de 6 anos, ele sabe quando você diz para a esposa, hoje a gente chegou de viagem, estamos cansados, não vamos ir no culto a Deus. O teu filho de 6 anos está ouvindo. E depois, quando ele tiver 14, 15, 16 anos, ele vai usar a mesma desculpa que tu usou há 10 anos atrás. Tu está ensinando ele a odiar a Deus e o culto a Deus. Não é à toa que no futuro ele vai de fato odiar a Deus e o culto a Deus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela for velha, ela não vai se desviar desse caminho. Isso é verdade com relação a um ensino bom, mas é também verdade com relação a um ensino mau. Se você ensinar desde pequena a criança a andar no caminho mau, não deve ser surpresa para você que ela ande no caminho mau depois que ela crescer. Muitos afirmam que o homem crente é o sacerdote da sua família, o sacerdote do lar. E essa afirmação é absolutamente verdadeira. Então, e aqui eu então estou falando aos homens, seja você o sacerdote do lar, haja e se comporte como um sacerdote. Porque a função do sacerdote, qual é? É liderar os demais no culto a Deus. Essa é a função do sacerdote. Lidere a tua família no culto a Deus. Jesus, o Filho do Homem, é o Senhor do descanso sabático. Jesus é o Senhor do teu descanso. Isso quer dizer que o teu descanso deve ser dedicado a Jesus. Não dedique o teu domingo. Eu não estou dizendo que você não deve fazer nada, eu não estou chegando nesse ponto, mas estou dizendo o seguinte: não dedique o teu domingo a nenhum tipo de atividade que te deixe cansado demais para cultuar a Deus. Não dedique o teu domingo a qualquer atividade que você poderá depois usar como desculpa para dizer, hoje não dá para cultuar a Deus. Teu descanso não é para que você se dedique a algo que te faça desviar do teu propósito central, que deve ser cultuar a Deus, tanto família, como também publicamente com seus irmãos. E já que o teu domingo deve ser dedicado ao culto a Deus, não há razão para você chegar atrasado nesse culto. Né? E é claro que podem ocorrer imprevistos. Muitas coisas estão fora do nosso controle. De repente, deu um acidente, né? Você teve que ficar parado um tempo no trânsito, chegou atrasado. Ou faltou água e demorou para todo mundo conseguir tomar banho e acabou chegando atrasado. Tudo bem? Acontecem imprevistos. Mas certamente é improvável que esses imprevistos ocorram todos os domingos. É improvável que isso ocorra. No culto de meio de semana, que para nós é nas quintas-feiras, nesse culto, nós entendemos que a depender da hora que a pessoa sai do trabalho, ela só vai chegar atrasado mesmo. Não tem como não chegar atrasado, a depender do momento que a pessoa sai do trabalho. Mas no domingo você não trabalha. Então você não tem desculpa para chegar atrasado. E a propósito, você sabe por que você não trabalha no domingo?
Você não trabalha no domingo por causa de Jesus. Certamente é possível discutirmos se a conversão do imperador Constantino foi uma conversão verdadeira ou não. Provavelmente ele não se converteu verdadeiramente a Jesus. Mas o fato é que em algum momento da sua vida ele professou fé em Jesus. Ele disse, a partir de hoje eu vou ser cristão. E ele disse, a partir de hoje, o cristianismo, a fé cristã, não mais vai ser perseguida nos territórios do Império Romano. E o Constantino, ele descobriu que os cristãos cultuavam a Deus no domingo, no primeiro dia da semana. E sabe o que ele fez? Ele ordenou que no primeiro dia da semana, todo primeiro dia da semana fosse um feriado. Para que os crentes estivessem completamente livres para cultuar a Deus. E isso passou do Império Romano, isso foi para a Europa, né? E a Europa, a gente sabe que os países europeus, eles por um certo período, eles dominaram praticamente o mundo inteiro. Então, na verdade, isso se espalhou para o mundo inteiro de forma cultural. Então, a única razão pela qual você não trabalha em domingo é porque há mais de 1500 anos atrás, um imperador romano se converteu a Jesus, se verdadeiramente ou não, a gente não sabe, mas declarou fé em Jesus, e ele disse, quer saber, a partir de agora, no primeiro dia da semana, no dia que os cristãos cultuam a Deus, ninguém mais vai trabalhar. Eu declaro feriado. Todos os primeiros dias da semana são feriado. Então, na verdade, há mais de 1500 anos, Deus usou a conversão discutível de um imperador romano para que você não precisasse trabalhar no domingo. Para que o teu domingo fosse livre de qualquer outro compromisso, a não ser o culto a Deus, tanto em família como com toda a igreja. Então, sendo Jesus o teu Senhor, e sendo que o teu Senhor, além de teu Senhor, é também o Senhor do descanso, é necessário que você submeta o teu descanso a Jesus. E de novo, pode parecer radical, mas só parece radical porque nós desprezamos o culto público a Deus. O culto público a Deus deveria ser o evento mais importante da tua semana. Toda a tua semana deveria estar apontando para o domingo. E talvez você ache difícil, aqui eu estou acrescentando ao manuscrito, talvez você ache difícil não trabalhar aos domingos, porque de repente você não está trabalhando duro o suficiente nos outros 6 dias da semana. Então, inconscientemente, quase como você pensa, nossa, como assim eu não posso trabalhar no domingo? Talvez você não esteja trabalhando duro o suficiente nos 6 dias restantes, nos outros 6 dias. Teve um pastor que falou o seguinte, trabalhe duro, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, para que de fato no domingo você descanse com a consciência tranquila. E de alguém pode dizer, mas no meu trabalho, no meu emprego eu só trabalho de segunda a sexta. Bom, então usa o sábado para fazer aquilo que deve ser feito na tua casa, né? Sempre tem alguma coisa a ser feita, né? Alguma coisa a ser consertada, alguma coisa assim. Então, trabalha duro, segunda a sexta, no sábado, faz aquilo que dá para fazer, aquilo que tem que ser consertado e tudo, e no domingo você descansa. No domingo você descansa em Deus. No domingo você descansa em Jesus. No domingo você reúne a tua família para cultuar a Deus, né? Porque eu estou pensando aqui naqueles que são pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Como você vai criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor se você não reúne pelo menos uma vez por semana a família para que ali os seus filhos sejam educados
na doutrina e admoestação do Senhor. Não estrague o teu apetite espiritual. Talvez você já tenha cometido o erro de estragar o teu apetite natural, o apetite do teu corpo. Talvez você já tenha se acostumado a comer besteiras e quando chega a hora de comer algo nutritivo, você, eu não quero comer isso aqui porque não me apetece, não gosto disso aqui. Não. Da mesma forma como se você tem inteligência, você vai se reeducar do ponto de vista da alimentação do teu corpo, você também deve se reeducar do ponto de vista da alimentação da tua alma e da alimentação espiritual da tua família. O culto a Deus é um dos meios graciosos pelos quais Deus alimenta o seu povo. O culto a Deus é aquilo que garante que o dia do descanso não será apenas um dia de descanso para o teu corpo, mas será também um dia de descanso para a tua alma. Porque não é apenas o teu corpo que deve descansar. A tua alma também deve descansar. E a tua alma e a alma dos teus familiares só encontrará descanso, de fato, se, além de descansar o corpo, vocês usarem o dia do descanso para cultuar a Deus. Então, não permita que nada, nem ninguém te desvie e desvie a tua família do culto a Deus. Não despreze o mandamento para cultuar a Deus, tanto publicamente quanto em família, porque ao cultuá-lo assim, o mesmo Deus dará alimento e descanso a você e a tua família. Amém.